Martin Luther King Jr. A história de um sonhador que mudou o mundo. Martin Luther King Jr. nasceu em 15 de janeiro de 1929, em Atlanta, Geórgia, nos Estados Unidos, em uma época em que o país ainda carregava profundas cicatrizes de segregação racial. Desde muito jovem, Martin sentiu na pele o peso da injustiça. Filho de um pastor batista e de uma professora, ele cresceu em uma comunidade afro-americana, enfrentando um sistema de segregação racial conhecido como Leis de Jim Crow, que separava brancos e negros em quase todos os aspectos da vida pública. Desde cedo, Martin mostrou ser uma criança inteligente e questionadora. Aos 15 anos, já estava cursando o ensino superior no Morehouse College, onde decidiu seguir o caminho de seu pai e se tornar pastor. Em 1955, já doutor em teologia pela Universidade de Boston, King aceitou liderar uma pequena igreja em Montgomery, Alabama. Mal sabia ele que estava prestes a se tornar uma das figuras mais importantes da história dos direitos civis. O grande ponto de virada em sua vida aconteceu no mesmo ano, quando Rosa Parks, uma mulher negra, foi presa por se recusar a ceder seu lugar no ônibus para um passageiro branco. Indignado, Martin Luther King Jr. foi escolhido para liderar o boicote aos ônibus de Montgomery. Um movimento que durou mais de um ano, em que milhares de negros se recusaram a usar os ônibus públicos até que a segregação terminasse. Apesar das ameaças, ataques à sua casa e prisões, King manteve a filosofia da não-violência, inspirada pelos ensinamentos de Mahatma Gandhi. O boicote terminou com a vitória dos direitos civis. A Suprema Corte dos United States declarou ilegal a segregação nos ônibus. A vitória consolidou King como o rosto da luta pelos direitos civis. O sonho de igualdade. Ao longo da década de 1960, Martin Luther King Jr. se tornou o principal líder do movimento dos direitos civis nos Estados Unidos. Ele organizou marchas, boicotes e manifestações pacíficas em todo o país, defendendo o fim da segregação racial, o direito ao voto para os negros e a igualdade de oportunidades. O momento mais icônico de sua vida aconteceu em 28 de agosto de 1963, durante a Marcha sobre Washington por Empregos e Liberdade. Diante de mais de 250 mil pessoas reunidas no Lincoln Memorial, Martin proferiu seu discurso mais famoso, o Eu Tenho um Sonho. Com palavras poderosas e emocionantes, ele descreveu sua visão de um mundo onde as pessoas seriam julgadas pelo conteúdo de seu caráter e não pela cor de sua pele. Esse discurso não apenas ecoou em toda a América, mas também ressoou no mundo inteiro, se tornando um símbolo eterno da luta por liberdade, justiça e paz. As conquistas e os desafios. A luta de King levou a conquistas históricas, como a aprovação da Lei dos Direitos Civis de 1964, que proibiu a segregação em locais públicos, e da Lei dos Direitos de Voto de 1965, que garantiu aos afro-americanos o direito de votar sem discriminações. Em 1964, com apenas 35 anos, Martin Luther King Jr. recebeu o Prêmio Nobel da Paz, tornando-se o mais jovem laureado até então. Em seu discurso de aceitação, King reafirmou seu compromisso com a não-violência e a esperança de um mundo justo. No entanto, a luta de Martin também atraiu inimigos. Ele enfrentou constante vigilância do FBI, ameaças de morte e oposição violenta. Seu último grande movimento foi a Campanha dos Pobres, que buscava justiça econômica para todas as raças, defendendo um país mais igualitário para trabalhadores pobres, negros, indígenas e latinos. O assassinato e o legado. Em 4 de abril de 1968, em Memphis, Tennessee, enquanto apoiava uma greve de trabalhadores de saneamento, Martin Luther King Jr. foi assassinado com um tiro no balcão do segundo andar do Lorraine Motel. Sua morte gerou comoção nacional e internacional, com protestos e luto em diversas partes do mundo.
Embora sua vida tenha sido interrompida brutalmente aos 39 anos, seu legado continua vivo. Martin Luther King Jr. é hoje celebrado como um dos maiores líderes da história mundial. Nos Estados Unidos, o dia de seu nascimento, 15 de janeiro, é feriado nacional, o Martin Luther King Jr. Day. Seus ideais influenciaram gerações de ativistas pelos direitos humanos, inspiraram movimentos de igualdade em vários países e continuam sendo um chamado universal à esperança, à paz e à justiça. Um sonho que vive. Martin Luther King Jr. nos ensinou que a verdadeira força está na persistência pacífica, no poder das palavras e na coragem de sonhar com um mundo melhor, mesmo diante das maiores adversidades. Seu sonho não morreu. Ele vive em cada luta contra o preconceito, em cada passo em direção à igualdade e em cada voz que se ergue para dizer: eu tenho um sonho. Curiosidade: Martin Luther King Jr. foi preso mais de 30 vezes lutando pelos direitos dos negros. Ao longo de sua vida como ativista, Martin Luther King Jr. enfrentou diversas prisões injustas, sempre porque liderava protestos pacíficos contra a segregação racial. Uma das prisões mais marcantes aconteceu em 1963, em Birmingham, Alabama, considerada uma das cidades mais racistas dos Estados Unidos na época. Enquanto estava preso em uma cela apertada e sem janelas, King escreveu um dos textos mais importantes da história dos direitos civis, a famosa Carta da Prisão de Birmingham. Nessa carta, ele respondeu às críticas de líderes religiosos que diziam que ele era apressado demais em exigir mudanças. Martin escreveu com paixão que a injustiça em qualquer lugar é uma ameaça à justiça em todo lugar, defendendo a necessidade urgente da igualdade. Essa carta não só mostrou a força moral de King, mas também virou um símbolo da luta contra o racismo e da coragem em não se calar diante da opressão.